O Comando Militar da Rússia havia previsto a incursão da Ucrânia na região de Kursk e vinha fazendo planos para impedi-la há vários meses. De acordo com um conjunto de documentos que o exército ucraniano disse ter apreendido de posições russas abandonadas na região. A divulgação torna a desordem entre as forças russas após o ataque da Ucrânia no início de agosto ainda mais embaraçosa. Os documentos compartilhados com as mídias britânicas também revelam preocupações russas sobre o moral nas fileiras em Kursk, que se intensificou após um soldado russo tirar a própria vida por conta de um estado prolongado de depressão devido ao seu serviço no exército russo. Os comandantes das unidades recebem instruções para garantir que os soldados consumam a mídia estatal russa diariamente para manter sua condição psicológica. Tudo indica que os documentos foram encontrados e apreendidos no final de agosto pelas equipes de operações especiais ucranianas, horas depois de terem deixado o território russo. A equipe disse que havia levado documentos do Ministério do Interior russo, do FSB e do Exército de prédios administrativos russos na região de Kursk, e mais tarde forneceu uma seleção para visualização e fotografia. Alguns dos documentos são ordens impressas distribuídas a várias unidades, enquanto outros são registros manuscritos registrando eventos e preocupações em posições específicas. As primeiras entradas são datadas no final de 2023, enquanto os documentos mais recentes são de apenas 6 semanas antes da Ucrânia lançar sua incursão na região de Kursk, em 6 de agosto. Os documentos vêm principalmente de unidades do 488º Regimento de Fuzileiros Motorizados da Guarda da Rússia e, em particular, da 2ª Companhia do seu 17º Batalhão. A incursão da Ucrânia em Kursk pegou os parceiros ocidentais de Kiev e muitos na elite ucraniana de surpresa, pois o planejamento havia sido restrito a um número muito pequeno de pessoas, mas documentos militares russos contêm meses de avisos sobre uma possível incursão na área e uma tentativa de ocupar Sudzha, uma cidade de 5.000 moradores que agora está sob ocupação ucraniana há pelo menos um mês. Parece que os planos ucranianos vêm desde o início de janeiro deste ano, quando em 4 de janeiro apareceu um relatório importante no Oblast de Kursk sobre um potencial avanço na fronteira do Estado russo por grupos armados ucranianos. Em resposta, a Rússia ordenou maior treinamento para se preparar para repelir qualquer ataque. Em 19 de fevereiro, os comandantes das unidades foram então avisados dos planos ucranianos para um rápido avanço da região de Sami para o território russo, até uma profundidade de 80 quilômetros, para estabelecer assim um corredor de 4 dias antes da chegada das primeiras unidades do exército ucraniano em veículos blindados. Em meados de março, unidades na fronteira então receberam ordens de reforçar as linhas defensivas e organizar exercícios adicionais para a liderança de unidades e pontos fortes em relação à organização adequada das defesas, em preparação para um ataque ucraniano na fronteira. Já em meados de junho, houve um aviso mais específico sobre os planos ucranianos na direção de Unakivka, Sudzha, com o objetivo de tomar a cidade de Sudzha, o que de fato aconteceu em agosto. Houve também uma previsão de que a Ucrânia tentaria destruir uma ponte sobre o rio Seine para interromper as linhas de suprimentos russas na região, o que também aconteceu mais tarde. E tem mais. Após o área militar ser restrito aqui no YouTube, por postar conteúdos com análise sobre assuntos sensíveis, precisei criar o canal Analytics, onde posto vídeos inéditos. Conto com a sua ajuda, se inscreva e ative as notificações. O documento de junho reclamou que as unidades russas estacionadas na frente estavam preenchidas apenas com 60% a 70% em média e são compostas principalmente por reservas com treinamento fraco. Quando o ataque ucraniano aconteceu em 6 de agosto, muitos soldados russos abandonaram suas posições. Em uma semana, a Ucrânia assumiu o controle total de Sudzha e eles fugiram, sem sequer evacuar ou destruir seus documentos. Os documentos, então, dão uma visão sobre as táticas russas no último ano, em um caso falando da necessidade de criar trincheiras e posições para confundir drones de reconhecimento ucranianos.
A ordem era baseada em ações e manipulação, como aconteceu muito na Segunda Guerra. Modelos e tanques, veículos blindados e lançadores de artilharia deveriam ser criados e instalados na região, bem como manequins e soldados, e eles devem ser periodicamente então movidos para confundir observadores e imagens de satélites. Se isso de fato foi feito, não sabemos. Não houve nenhuma informação divulgada pela Ucrânia sobre essas ordens em prática. Em março, os documentos russos observam que houve incidentes crescentes de grupos de sabotagem ucranianos se disfarçando para trabalhar atrás das linhas russas usando uniformes russos. De acordo com uma das ordens capturadas, para evitar a infiltração ucraniana nas fileiras de formações e combate da Rússia, os comandantes russos implementaram o uso de marcador de identificação da variante do tipo N6 do regulamento do exército russo, feito de materiais de 8 centímetros de largura, para ser fixado usando uma fita. Seus comandantes russos detinham todas as informações secretas e prévias do maior plano de invasão ucraniana em território russo, porque a Rússia não conseguiu de fato deter a invasão ucraniana sobre o Oblast de Kursk. Tudo indica que as informações não foram transferidas diretamente para o alto comando russo no Kremlin, possivelmente pela falta de credibilidade sobre o plano audacioso. Faça como os nossos membros do Clube dos Canais e se torne um membro do canal e me ajude a continuar o trabalho aqui no YouTube, mesmo diante de tantas restrições. Basta clicar no botão Seja Membro para você assistir aos vídeos antes de todos e ter seus comentários destacados aqui.